Boa noite. Já estão aí. Enquanto as meninas vão entrando, deixa eu avisar elas aqui. Vamos ver como está. Todos quem está online já consegue me ouvir? Manda um oizinho aí e confirma se está ouvindo. Se o som está bom, para a gente começar a falar e conversar. Bom, para quem vai chegando no grupo agora, no nosso live, esse live é um live dedicado para a continuidade dos nossos estudos de pigmentos, que a gente começamos no WhatsApp, por um grupo criado de estudos específicos para pigmentos ou para o que vão chegar na conclusão dos nossos estudos, no entendimento completo do nosso guia prático de pigmentos, que é esse que eu acabei de mostrar aqui, onde nós criamos 120 receitas, 120 tons de pigmentos para 13 espectros de tons de pele que a gente montou. Então esse é o guia. Enquanto o pessoal vai entrando eu vou mostrando. E aqui nesse guia a gente consegue, deixa eu ver aqui, a gente consegue verificar os tons de pele, consegue montar através aqui dos 120 tons que foram criados aqui no nosso guia. Aí após isso você pode verificar o tom de pele aqui, não sei se dá para ver direitinho. E por último você consegue verificar o resultado esperado cicatrizado. Mas isso é outra história. O que a gente está fazendo por enquanto são estudos para chegarmos no entendimento completo do guia, que depois o encarte, para chegar no entendimento completo do guia e suas aplicações, seu uso, enfim, e desmistificar algumas coisas que acarretam, que surgem no dia a dia na vida do profissional enquanto cores, enquanto pigmentos. Estão todas aí, tem gente no Instagram e tem gente no Facebook. Sejam bem-vindas na rede social que vocês mais gostarem. Agora sim, eu cumprimento a todos que já estão aí. Minha gratidão total por vocês estarem assistindo. É o primeiro de muitos. Vamos encontrar muitas vezes aqui. Quem está no grupo, a gente coordena antecipadamente a data. A data é definida por quem participa. E quem não está no grupo, sejam bem-vindos. Eu vou tentar sempre demonstrar os nossos assuntos aqui, tentar ilustrar. A gente vai usar o live como uma ferramenta visual, né? Porque no WhatsApp fica áudio, fica algumas imagens, mas fica faltando aquela interação. E aqui a gente vai conseguir trabalhar mais a questão visual. Então quem chega, quem está no grupo e chega e vai querer acompanhar nossas conversas aqui no live, no WhatsApp, no Facebook, e no Instagram. Então eu vou tentar usar uma linguagem mais simples possível e tentar não falar, deixar menos conteúdo que a gente fala no WhatsApp, deixar lá. E aqui eu vou tentar ilustrar para complementar o que a gente fala no WhatsApp e para quem chega só no live conseguir acompanhar e não ficar perdido, tá bom? Só revisando então para quem está estudando com a gente lá no WhatsApp, nós tivemos já 3 encontros, nós lançamos 3 sacadas, que é a forma que a gente está se comunicando lá, são através de sacadas, pensamentos, reflexões sobre o que surge no dia a dia na micropigmentação e obviamente aqui nesse grupo, no grupo de estudos pigmentos. Então eu comecei no primeiro dia, a gente falou sobre os 3 espectros de cor que o olho humano, que o globo ocular humano consegue perceber. Nós falamos que nosso olho, diferente de outros animais, nosso globo ocular consegue perceber as cores do perfil RGB, que são as mesmas cores
que usamos na composição de telas de computadores, de celulares, de televisores, do cinema. São os perfis de cores originais que o nosso olho melhor percebe, que é o RGB, que é o vermelho, o azul e o verde. Depois nós entramos na discussão, eu lancei a brincadeira, a discussão sobre marrom. Se marrom era uma cor ou se marrom era um tom. E disso lançamos aí 3 métodos de composição do marrom. E discutimos e chegamos à conclusão de que realmente marrom, no nosso entendimento e na nossa aplicação do dia a dia, o marrom não é uma cor, é um tom resultante de mistura de cores. Após essa pequena discussão, aí falamos sobre a composição então, do marrom, usando as cores primárias, mais precisamente uma cor secundária, a mistura de 2 cores primárias, e após isso a adição da cor complementar primária para a composição do marrom. E nesse momento nós lançamos a sacada número 1, que era você deve adicionar amarelo se você estiver usando tintas. Caso contrário, você obterá uma cor quase preta, fugindo do tom castanho desejado. Lembrando que quando falamos destas composições e nessa primeira sacada, nós sempre falamos de cor pela cor. Muito bem. Na segunda conversa, nós falamos das cores primárias e fizemos um paralelo com as cores quentes e cores frias. Por quê? Porque nós falávamos que, se queremos obter um tom de castanho, não podemos usar muito azul e nem muito vermelho, uma vez que provavelmente não vai gerar o tom de castanho desejado. Após isso, nós fizemos um terceiro encontro e aí saímos um pouco, ou quase totalmente, do mundo das cores por cor por cor, e entramos no mundo da fabricação de pigmentos. E aí nós falamos dos óxidos e falamos que o óxido preto é produzido a partir de minerais mais o dióxido de titânio. Falamos que o óxido de ferro amarelo é composto a partir da sedimentação do primeiro processo de fabricação do óxido de ferro preto. E depois falamos que o óxido vermelho, quando falamos em pigmentos inorgânicos, o óxido de ferro vermelho ele é extraído a partir de um processo térmico, onde a gente eleva a 800 graus o nosso óxido de ferro preto e obtém o óxido de ferro vermelho. Logo, o óxido de ferro vermelho não é um pigmento gerado a partir de minerais ou processo próprio, e sim, ele é uma alteração do óxido de ferro preto. E também falamos do dióxido de titânio. Importante, agora eu vou fazer um paralelo aqui. Vamos voltar ao nosso guia. Eu falei lá no nosso encontro, só para quem tem o guia em mãos e já quer entender um pouquinho, olha só. No guia, eu não estou muito preocupado com colorimetria, com cores primárias, secundárias, estrela de Oswald. Até comentamos isso nossos encontros, que quando fala de pigmentos, fala da parte prática, estrela de Oswald não está presente na nossa pigmentologia. Então aqui no guia vocês vão ver que eu já usei as cores, o óxido de ferro amarelo, o preto, o vermelho e o dióxido de titânio branco nas variações de cores. Então quando você tem um tom e você quer variar esse tom mais claro, mais escuro, na produção dele você vai usar sempre o preto, o amarelo, o vermelho e o branco. Quando falamos de pigmentos inorgânicos, estamos falando de óxidos de ferro. Muito bem. Falamos também, como é inevitável sempre a analogia entre pigmento inorgânico e pigmento orgânico, nós falamos que na micropigmentação, ao meu conhecimento, eu digo isso por experiência,
Desde 2010 eu visito fábricas de produtos para micropigmentação. Desde 2010 eu trabalho viajando deu uma caidinha. Então eu falava que desde 2010 eu viajo pelo mundo. Lá atrás estão o mapa lá na parede dos países onde eu já estive, e eu gosto de trazer uma nota de cada país de onde eu viajo. E desde 2010 eu visito fábricas de pigmentos. E o processo de fabricação de pigmentos orgânicos, ainda que ele acontece mais comumente nos últimos 3, 4 anos, o processo de fabricação de pigmentos orgânicos para micropigmentação, ele é feito sintético, ou seja, são componentes químicos sintetizados que dão outra estrutura molecular, que não é o óxido de ferro, então é uma outra estrutura molecular quimicamente falando, onde obtemos cores mais vivas, mais vibrantes, etc, etc. Mas é bom desmistificar que muita gente, quando pensa em pigmento inorgânico, acha que é química. E quando fala em pigmento orgânico, pensam que é da natureza. É errado. Hoje em dia não existe mais, não tem nem, para uso de micropigmentação, especialmente, uso em pele humana, não tem condições. Então todos os pigmentos são sintetizados, são sintéticos. Mas da mesma forma, a pigmentologia, ou seja, na fabricação do pigmento, a sequência e as cores presentes são sempre branco, amarelo, vermelho e preto. Ok? Alguém está dizendo aí que está travando um pouquinho? Melhorou? Como é que está? Manda um oizinho aí. A Adriana está bem? Estão todos conseguindo escutar bem? O som está bom? Marilis chegou. Bom, acredito que quem chegou, chegou. Quem não chegou vai perder uma coisa legal agora que eu vou falar. Eu coloquei aqui, eu trouxe para vocês verem os óxidos que nós temos presente no nossos pigmentos. Amarelo, o preto, enfim, todos ali. Eu espero que vocês consigam ver. Talvez aqui a gente não vai conseguir visualizar, mas este aqui é o óxido vermelho. Este aqui é o óxido de ferro preto. Este aqui é o óxido de ferro amarelo. E este aqui é o nosso dióxido de titânio branco. Muito bem? Então, as 4 cores que a gente compõe os pigmentos, em especial os inorgânicos, está claro que são 4 tons, ou 4 óxidos. Podemos chamar a confusão cor e tom, porque o amarelo é uma cor, mas o vermelho já o vermelho também é uma cor básica, enfim. Mas eu gostaria que a gente não usasse o termo cor, nesse caso, porque a gente está falando de produto químico. E produto químico, então, vamos usar o tom base, que muitas vezes as pessoas querem saber quais são as bases dos pigmentos. Quando falamos de pigmentos, no ponto de vista de fabricação, sempre nós vamos estar falando do preto, vermelho, amarelo e branco. Ok? Só que tem um pequeno detalhe. Quando a gente fala de produção, de fabricação de pigmento, a gente está falando de tons prontos. O que são tons prontos? É praticamente impossível um fabricante de pigmento criar um tom novo. Vamos dar exemplo aí de um castanho chocolate, de um Brown 2, independente da marca que for. É praticamente impossível um fabricante criar todos os tons
de pigmentos a partir das 4 cores disponíveis na fabricação. Então, o que acontece? Existem processos intermediários na fabricação do pigmento, onde são criados tons de castanho, tons de marrom. Eu fiz algumas misturas aqui, porque na frente da câmera aqui por Facebook ou por Instagram não seria possível. Mas eu criei alguns tons para vocês verem. Ó, esse é um tom mais avermelhadinho, mais avermelhado. Eu criei um tom mais amarelado. No Instagram dá para ver melhor. E um tom bem acinzentado. Bem acinzentado, que seria um pigmento extremamente frio para um fototipo alto, uma pessoa de espectro de pele mais escura. E vocês verão aqui que não são os óxidos essenciais. Você não está usando o preto, o amarelo e o branco e o vermelho. Então, qual que é a sacada de hoje? A grande sacada na fabricação de pigmentos é que os fabricantes alteram tons. Eles trabalham com tons próximos, escalados, seguindo escalas de tons, e há fabricantes, tem fabricantes que eu conheço, que tem mais de 280, 300 cores. O que acontece é que, em escala comercial, obviamente, esse fabricante tem que escolher, vamos lá, exagerando, 10, 15, 20 cores, e essas cores você vai, por questões de custo, questões de processo de fabricação, você vai ter essas cores no mercado. Mas não significa que você só tem aquelas cores. Você poderia, por exemplo, se eu só avisar quem está querendo entrar para o Instagram, poderíamos, por exemplo, criar um tom André. Tá? Seria um tom dentro de uma escala que eu ia lá e diria participaria do processo de fabricação e pediria, mescla um tom de castanho mais marrom, mais avermelhado, e clareia um pouquinho usando um tom de castanho mais claro. E aí eu teria o tom André, dando um exemplo, né? Só que eu teria que ter escala comercial para vender esse pigmento. Então, o que acontece é que os mercados acabam se adaptando às cores disponíveis no catálogo do fabricante. E essa é uma das grandes reclamações, obviamente, de a grande maioria dos profissionais, que às vezes queria aquele tom um pouco mais dourado e não tem, aquele tom um pouco mais base verde e não tem. Mas, enfim, o que é importante ficar claro é que no dia a dia, no processo de fabricação do pigmento, dificilmente você vai trabalhar somente com os óxidos essenciais, as 4 cores preto, vermelho, amarelo e branco. E sim, todo fabricante trabalha com óxidos pré-produzidos, com tons pré-programados, diferenciados, obviamente, em sua composição, um tom mais para vermelho, um pouco mais para preto, mais para amarelo, algumas variações depende de países, de tons de pele, de espectros de tom de pele, que eu gosto de dizer, que envolve a questão genética, o subtom, etc., vários fatores. Para alguns países teremos até variações de castanhos mais arroxeados, mais esverdeados, extremamente frios, preto mesmo. Então, o que acontece é que, quando é importado, no Brasil a gente vê essas variações que não se adaptam, não se justificam muito para o nosso mercado. E aí acontece alguns equívocos. E alguns fabricantes nacionais têm a barreira do pó mesmo, do óxido que ele adquire, ele tem limitações de cor. Então, o preto vai ter um preto mais esverdeado, um óxido um pouco mais acinzentado, e aí ele tem que rebolar, e ele tem que ser dinâmico a ponto de fazer do químico, durante o processo de fabricação, fazer as mesclas melhores possíveis para obter o tom que seja bonito e que depois no mercado ele não tenha imperfeições, não tenha alterações da cor na pele.
o que é um desafio muito grande. Por isso que a gente vê muito pigmento, as clientes reclamando, mas essa cor altera, vai para o roxo, essa aqui fica azulada, essa aqui fica mais cinza, por conta dessa limitação do fabricante nacional, que às vezes tem que trabalhar com o que tem na mão, que é legalizado, que pode importar, que tem fabricação nacional, enfim, vários aspectos que interferem no resultado da cor final. O importante é que o que eu quero hoje passar para vocês é que na pigmentologia nós falamos dos 4 tons: preto, vermelho, amarelo e branco. Mas quando falamos de processo de fabricação, o fabricante usa essas cores normalmente, esses óxidos, ou se é pigmento orgânico, esses tons de cor disponíveis que ele tem, ele usa normalmente para ajustar um tom, para montar um tom final e não na fabricação. Ou seja, na receita de fabricação desse pigmento, normalmente ele já vai usar pigmentos já pré-montados, ou seja, pré-fabricados em tons variados. O que ele vai fazer é pegar um tom mais avermelhado e um tom mais amarelado e fazer essa mistura e criar outros tons. O que é difícil depois dar a resposta para o profissional quanto às bases. E aí vem algumas perguntas até que estavam lá no grupo acumuladas. Uma das perguntas é da Adriana, se não me recordo, não me engano, era quanto às bases dos pigmentos. E aí você fica na dúvida, né? Se existe todo esse processo de fabricação, você está montando tons com outros tons, como você ter uma garantia, uma fidelidade na base do pigmento? Essa é uma pergunta a ser pensada, porque normalmente de uns 2 anos para cá, é comum, houveram congressos, atualizações nesse sentido, e é comum o profissional pedir para o fabricante, para o vendedor, quais são as bases do pigmento. E aí normalmente você recebe lá os gráficos de 20% de amarelo, 30% de vermelho, 40% de preto, etc, etc. E você tem ali uma referência de qual percentual de pigmento mais vermelho, mais amarelo, e aí é o guia do profissional. A questão é quão preciso é esse gráfico, porque de fato não é. É uma química bastante complexa quando você está falando de cores, processo produtivo, processo químico, alteração molecular, espectro de cor, de níveis de iluminação, refração da própria cor e no caso do próprio produto. Quando é óxido de ferro, ele é diferente de por exemplo, um óxido de ferro vermelho, ele é diferente de um orgânico sintetizado em laboratório, esse nível de cor. Então, há fabricantes ainda que têm a mistura de pigmento orgânico e inorgânico, e aí é outra situação. Então, a questão das bases dos pigmentos que vemos nos catálogos é algo a ficar muito atento, porque essa questão da rastreabilidade, da precisão desses gráficos é bem complexo. Muito bem. Agora, o que toda essa questão de fabricação de tons, de castanho, que tudo isso interfere no dia a dia? Bom, enquanto eu fazia o estudo dos pigmentos, eu fiz vários ensaios, e isso a gente vai estar falando nos próximos encontros, serão as próximas sacadas do nosso grupo de estudos lá no WhatsApp, que são as questões, as conformações físicas, mecânicas, e tudo que interfere no resultado. Não que a gente vai estar... A ideia não é formar pesquisadores que vão dar dando continuidade todos esses aspectos profundos de física, química, nada disso. Mas eu vou estar falando de aspectos físico-químicos
que nos facilitam a compreensão da definição, da tomada de decisão quando usar um pigmento ou outro. Evitar, com essa informação, com esse embasamento, a ideia é evitarmos a questão de troca de receitas, e você às vezes receber uma informação de uma colega, vai fazer o experimento e nem sempre é o mesmo, óbvio, porque essa colega fez um experimento em uma outra região do país, um outro fototipo, ou um outro espectro de tom, que eu prefiro falar assim, e aí você vai ter uma referência imprecisa. Então, hoje a grande sacada, então, para reforçar, é reforçar que os pigmentos são compostos ou são fabricados a partir de óxido de ferro preto, vermelho, amarelo e branco, o dióxido de titânio, e quando o pigmento é orgânico, de outros compostos sintetizados, mas também utilizando essas mesmas bases de formação de cor. E que a grande sacada hoje, para vocês pensarem e ter essa informação, que é muito importante, é que o fabricante normalmente não trabalha com os óxidos primários, e sim com misturas e criando pigmentos e tons de pigmentos a partir de tons pré-fabricados, e aí ajustes vão acontecendo para finalizar o tom que vai para o mercado, que vai para o frasco, que vai para você trabalhar no seu dia a dia. Essa informação importantíssima que nós vamos estar dando continuidade durante a semana nos nossos próximos estudos lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Eu agradeço quem está online aí ou no Instagram, e eu peço que deixem o WhatsApp de vocês no final, porque na sequência eu vou estar criando um outro grupo de estudos lá no WhatsApp. O grupo que existe atualmente, nós acertamos, já definimos com todas as participantes que a gente não vai adicionar pessoas a esse grupo que já está em andamento, para não ter perda de conteúdo, entrar já perdeu três ou quatro sacadas, já não vai acompanhar tudo o que nós falamos. Então a gente vai estar criando um segundo grupo para ser a segunda turma, e aí a gente vai estar juntando um número X, um número bom de pessoas, para estar justificando esse segundo grupo, porque também começarmos com 5 ou 10 não é legal, mas a partir do momento que nós temos um outro grupo, a gente vai dar o start nesse mesmo conteúdo, numa segunda turma, vamos dizer assim, né? E eu espero que vocês participem, porque a ideia desse grupo não é curso. Às vezes pode haver má interpretação, entender, não, o André vai dar curso pelo WhatsApp ou pelo Facebook, não é a ideia. Eu não sou professor, eu não me considero um professor de aula de micropigmentador, mas sim eu me considero um profissional de formação técnica, onde eu quero levar para vocês conceitos práticos, conceitos que vocês vão conseguir usar no dia a dia, separando, sem desmerecer ou super merecer, a relação teoria e prática. Teoria é essencial, mas sem a prática ela não vai funcionar. E muitas vezes a prática sem a teoria também não vai ter sucesso. Então é importantíssimo juntar teoria com a prática, e aí assim a gente consegue somar conhecimento. Importante frisar que não tem valor algum, essa é nossa contrapartida para o mercado, é a forma da gente demonstrar responsabilidade social para nossas clientes, ou quem não, independente se é cliente ou não é cliente. Este grupo do WhatsApp não tem valor, essas nossas conversas no Facebook, no Instagram, que a gente vai estar mantendo semanalmente, não tem custo algum, e eu gostaria, claro, que você deixasse as perguntas, tanto aqui ou no WhatsApp. Depois eu vou deixar aqui no final, quando a gente finalizar esse live, eu vou deixar o WhatsApp para vocês mandarem mensagem e pedir para entrar no grupo, ou no segundo grupo, no caso. Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, nesse momento, claro, conectada a pigmentos, tudo que envolve processo de fabricação, química desses pigmentos, processos, alterações físicas e etc. Obviamente, o cunho desse grupo é
o guia prático de pigmentos que eu mostrei para vocês no começo. E quem quiser adquirir também, depois eu vou deixar o link no final, porque com o guia em mãos, vocês, além de ter todo o conteúdo que tem nele, as receitas das cores que estão ali, de 5 marcas, sendo 3 importadas e 2 nacionais, além de você ter acesso ao conteúdo, as receitas que estão nesse guia, é muito legal vocês terem o guia para acompanhar as próximas aulas. Porque nesse primeiro momento nós estamos falando de cor, de fabricação, processo de fabricação, de produtos químicos, conceitos físicos, químicos, etc. Mas teremos para frente conteúdos que, se você tiver o guia, vai ser muito mais prático. A questão de pele, a questão dos espectros de tons de pele, estudos sobre subtons de uma forma totalmente diferente. Eu quero passar para vocês aqui, não de analisar o cliente, mas e sim parametrizar os perfis de espectros de tons de pele que nós temos no Brasil, na América Latina em geral, mas sobretudo no Brasil, para vocês terem mais segurança no dia a dia. Lembro e volto a reforçar, não é conteúdo aqui para vocês didático por si só. Obviamente que vocês podem estar replicando conhecimentos, essas informações que eu vou estar passando aqui, anexando nas aulas de vocês. Isso é super saudável e é legal, e eu ficarei feliz que o conhecimento seja replicado. Mas aqui a ideia são tópicos, conceitos, reflexões totalmente práticas do dia a dia, para vocês terem um leque maior de informações, um leque maior, uma fonte diferenciada, prática, para reduzir as imperfeições, as dúvidas, os erros, os questionamentos que diariamente na nossa área, na área da micropigmentação, é muito comum, e nós vamos conviver com eles para sempre, porque a dúvida é que nos gera a curiosidade, e da curiosidade nós vamos buscar o conhecimento para aí somar e sermos mais assertivos no nosso dia a dia. Bom, aí depois eu passo para vocês deixar o link ali também. Estou perguntando sobre custo, volto a reforçar, então o curso não tem custo. O guia prático sim tem o custo, porque tem o custo da impressão, da montagem dele, eu tenho que repassar o custo do material. Mas o curso, todo o conteúdo que nós vamos estar passando aqui, não tem custo nenhum. Bom, esse é o nosso primeiro live sobre esse assunto. Eu gostaria que vocês participassem, deixassem no decorrer da noite, do dia, da manhã, da semana, as dúvidas que vocês tiverem aqui também nesse live, nesse vídeo que vai ficar no meu perfil e nas nossas páginas, para no próximo encontro nós podemos adicionar, quem sabe, 5 minutinhos antes de começar a falar do conteúdo, responder as perguntas que ficarem aqui no nosso histórico. Tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Vi que bastante gente passaram por aí no nosso vídeo. Espero ver vocês a qualquer momento no Facebook. Vou estar sempre fazendo aqui no meu perfil 2. Espero ver vocês em breve aqui no perfil 2. Ou lá no Instagram, André, _ o tracinho baixo, Silan. Tá bom? Um abraço e boa noite e bom restinho de feriado para vocês.